Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a ideia é falar sobre vasos, diversos tipos de vasos. O Gabriel Viana Castilho, que escreveu outro dia num dos comentários aí, num dos vídeos, ele falou, olha, eu estou começando agora e queria entender um pouco mais a diferença de vasos. Então, como eu tenho alguns plantios para fazer aqui, eu vou aproveitar e falar sobre isso. Eu tenho, acho que, todo tipo de vaso aqui, de cimento, de plástico, de terracota que eu já trouxe de fora, que é outro tipo de barro, o brasileiro, enfim, tem de tudo um pouco aqui. Eu vou explicar a diferença entre eles rapidamente e que momento a gente deve usar cada um deles e fazer aqui o plantio de duas plantas, uma super simples que demanda pouca manutenção, até vai bem com pouca luz, aguenta uma sequinha, que é a Cissus, né? A Cissus é uma trepadeira que funciona muito bem como pendente e vai ficar num lugar bem legal. Vocês vão ver o resultado aqui, como vai ficar e aonde eu vou colocar. E um Philodendron com nome bem característico, chama Ruga petiolatum. Bom, vocês sabem que eu gosto de Philodendron, sobretudo as que ficam com folhas grandes, afinadas ou não tão afinadas, mais largas. Bom, enfim, eu adoro arace, vocês sabem disso, e então vou fazer dois plantios aqui importantes nesse sentido. Então eu vou começar aqui com os vasos, explicando um pouco a diferença deles, não só para o Gabriel, mas para todo mundo que cultiva em apartamento, em casa, dentro de casa, fora de casa. Eu fiquei anos morando em apartamento e só podia ter as plantas em vasos, então daí tem uma predileção minha para um mix aí entre plantas que ficam em vaso e não vão para o chão, e outros que vão para o chão, porque eu quero ver o potencial total dessas plantas. Bom, o que é muito comum no Brasil, né? A gente tem os vasos de barro, tem preços relativamente atraentes, né? Por exemplo, esse aqui, que é um vaso que encontra em Ceasa, em floricultura, em garden. No Ceasa, aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, um vaso desse custa entre 10 e 12 reais. Ele é uma argila comum, brasileira. Ele tem um tempo de forno que eu acho que ainda é baixo, né? Quanto mais tempo no forno um vaso ficar de cerâmica, mais resistente ele fica também, tá? Não quer dizer que vai ficar 15 dias no forno, mas tem um protocolo que se usa lá fora, que fica aí 24, 30 horas no forno. Eles vêm já furados, tá? Então ele não é um cachepô. A minha crítica a esses vasos, que tem esse furo muito pequenininho, é que às vezes ele entope e por isso ele fica, vamos dizer, acumulando água, o que não é indicado. Então eu particularmente aumento o furo para deixar ele bastante drenado, né? Um vaso bem drenado. Então eu vou pegar esse embalo e falar deste vaso que é em inglês. É um vaso de terracota também. Ele é desse lugar chamado Whitford, no interior da Inglaterra. Eu tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes e então eu trouxe esses vasos nas minhas viagens. Olha só que interessante. Olha o tamanho do furo proporcional ao tamanho do vaso. É um vaso que tem aqui uns 15 centímetros de altura. Olha o tamanho do furo. Isso que eu falo, né? Para quem faz muita jardinagem com vaso, que é o caso dos ingleses, eles usam muitos vasos para composição de espaço, para dar ritmo, para dar interesse e tudo mais. Então eles usam muito tempo o vaso na jardinagem, eles sabem o quanto é importante drenar. Então eu digo, abram mais o buraco dos seus vasos se eles tiverem buracos muito pequenos, tá? Esse é um vaso que vocês veem, eu já usei ele já há um bom tempo, não tem nenhuma avaria, nada, nem rachado, nem nada. Ele é, inclusive, a prova de congelamento, né, de geadas e de neve lá para as bandas de lá, que é um pouco mais fria, mas eu acho um charme o vaso que não tem impermeabilização interna, como é o caso deste aqui, que eu vou falar já já. Por quê? A transpiração do vaso, com o tempo, vai dando um charme e vai virando um certo limo, que eu gosto. Eu gosto do limo, eu gosto do que parece mais velho, mais antigo. Então, eu particularmente gosto tipo de vaso quando eles passam a ficar mais verdinhos, como esse daqui. O vaso brasileiro também fica assim, tá? Ele, com o tempo, ele vai
suando, né, a transpiração, lembrando que é barro, né, então tem uma troca com o meio, né, um vaso desse seca mais rápido, então tem um trabalho que tem que ser feito em relação à rega um pouco mais atento, diferente do vaso de plástico ou de materiais correlatos ao plástico, tá, reciclado ou não. Esse é um vaso que ele é vendido como cachepô e eu faço os furos, tá? Porque precisa drenar, cachepô não drena. Uma vez eu fui na casa de uma amiga minha e ela falou: Alan, me ajuda, o que está acontecendo com as minhas plantas? Elas morrem, não vão para frente, papapá. Falei, deixa eu dar uma olhadinha no fundo deste vaso. Nenhum tinha furo, era tudo cachepô. Eu falei, Val, minha filha, isso aqui não vai para frente nem aqui, nem na Indonésia. Tem que furar, precisa drenar. A planta precisa receber água e deixar ir embora, porque senão acumula e apodrece as raízes. Então este é um vaso, por exemplo, muito indicado para quem tem menos constância de rega, acumula mais a umidade aqui dentro, portanto, muita gente que cultiva arace, cultiva em vasos de plástico como esse ou outros modelitos e afins. É que eu achei esse aqui chique e comprei. Eu não sou adepto do vaso de plástico, como vocês sabem, eu prefiro os de terracota, os de barro, por uma questão meramente estética. Porque no sentido de cultivo, tem seus benefícios, né? O plástico tem seus benefícios. Ó, esse aqui é um de barro, de um projeto muito legal lá do Nordeste, mas é um cachepô, tá vendo? Ele não tem furo, ele não tem furo. Eu simplesmente pego a minha furadeira, faço um furo inicial aqui, pronto, tá furado. Com jeitinho você consegue fazer ele ficar bonitinho sem ferir o vaso. Então, o que era um cachepô virou um vaso, tá tudo certo. Esse é um barro bonito, ó. Também tem um tempo de forno, muito legal, muito bonito mesmo. E por último, eu separei aqui um vaso de cimento. Olha que bonito, né? Ele é um pouco mais minimalista, linhas retas, uma cor uniforme, obviamente, tem um leve esmaltado aqui. Esse é um vaso que tem um arame interno para ajudar na estrutura, e ele tem, veja bem, a impermeabilização, o tal do Neutrol. Né? Para que serve isso? Ele serve para evitar que haja uma transpiração do vaso, portanto, uma troca maior da evaporação da água com o meio exterior, que os vasos de barro têm menos. Você tem vasos de barro como esse aqui no Brasil, com o Neutrol dentro, tá? Então, ele não vai dar aquele aspecto de limo, o vaso vai ficar preservado na sua cor original por mais tempo e seca menos, né? Então o Neutrol serve para isso. Bom, em relação a vaso é isso, tá? Tem outros vasos, tem aqueles vasos vietnamitas, tem vaso esmaltado por fora, que portanto também não transpira, então ele preserva mais. Tem uma infinidade de modelitos. Esses aqui acho que eu cubro 95, 99% dos vasos que tem disponíveis no mercado e que servem muito bem para os cultivos, né? Dá para ter arace em vaso de barro? Dá, eu só tenho em vaso de barro. Tem um ou outro arace, uma outra arace em vaso de plástico. Então eu já mostrei que dá, então não precisa ser no vaso de plástico. Se você prefere vaso de plástico, tá tudo certo. Eu já tenho o meu aqui, ó. Bom, e o que a gente tem que lembrar quando a gente tem plantas em vasos no geral, né? Que quando a gente rega, os nutrientes acabam indo embora, né? Tem que drenar. Então a água vai indo. Você fala, eu rego, mas eu nunca vejo água saindo lá no fundo. Mas os nutrientes, seguindo a lei de Newton, portanto, a lei da gravidade, ela acaba levando os nutrientes embora, a rega, né? Então, é essencial que a gente, com o tempo, forneça reforços de nutrientes, macro e micronutrientes, para os vasos. Então, uma adubação, seja ela orgânica ou sintética, é mandatória. Não dá para uma planta que você
quer que fique vistosa, bonita, resista a pragas e tudo mais, não tenha a sua adubação preservada com o tempo, né? O reforço feito com o tempo. Então, por exemplo, aqui eu gosto muito do Osmocote, né? Que é uma adubação de liberação lenta, né? Então, que são essas bolinhas, né? Que se você coloca na planta, ela vai liberando com o tempo. Não é uma liberação imediata, como uma adubação líquida, por exemplo, que a gente sempre vê aí 10-10-10, 20-20-20. O que é o 10-10-10, 20-20-20? É o NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes. Mas existe de liberação lenta, por exemplo, como Osmocote, Basacote, né? Os cotes no geral, que são uma tecnologia um pouco mais elaborada. Tem também, por exemplo, uma torta vegetal de Neem, que é uma receita indiana de um pó que você mistura, né, na terra. Eu uso isso aqui, por exemplo, junto com o fertilizante, por exemplo, o bokashi, né, que aqui em casa a gente tem o Biomix, que é bokashi, super, super bom. Misturo os dois e faço a minha mágica, tá? Pode ser o adubo, a adubação foliar, né, como eu comentei para vocês, aqui de marcas diferentes, por exemplo, né, esse aqui 414-8, N4P14K8. Então esse aqui ele privilegia a floração, frutificação, né? Ou esses marcas mais, vamos dizer, carinhas, mas que são bacaninhas também. Um desse aqui, por exemplo, que tem 30 ml, perdão, 150 ml, esse aqui, por exemplo, que tem 150 ml, ele rende 30 litros, né? É um bom rendimento, né? Então é isso, assim, eu acho que a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, de dar para essas plantas os nutrientes. Tem farinha de osso, tem esterco de galinha, esterco bovino. Só toma cuidado que alguns desses estercos eles têm um cheiro mais forte, tá certo? E se você mora num apartamento, ele pode empestear o seu apartamento. Então, tomar um cuidado aí, claro, cavoca, coloca terra por cima, e aí você acaba abafando um pouco desse mau cheiro. Mas tem outras opções, né? Como eu falei, a líquida, bokashi, o torta de Neem, se você tiver composteira ou acesso a quem tenha, o chorume, né? Que é aquele líquido preto, super orgânico, que é o subproduto, vamos dizer, da compostagem, né, que as minhocas ajudam a fazer ali. Poxa vida, isso aqui eu digo que é ouro preto, não vou beber, tô cheirando. Não tá muito bom o cheiro, mas também não tá ruim, já vi chorume mais cheiroso. Esse aqui eu uso no meu sistema, eu diluo no meu sistema de rega e ele vai para no sistema inteiro. Então chorume, já dei várias opções aqui, não tem como não fazer a fertilização correta aí das suas plantas e ser feliz com o resultado que isso traz, porque elas respondem super bem. Bom, seguindo aqui o meu, vamos dizer, tutorial, entre aspas, de vasos, eu vou fazer 2 plantios, né? Eu vou fazer da Cissus, que é uma planta hiper fácil, como eu falei, ela adora um lugarzinho mais safadinho em casa, você não precisa estar no sol, é hiper flexível, e o Philodendron Ruga petiolatum. Vamos lá. Bom, então eu vou limpar aqui um pouco a bancada e, como um passe de mágica, tá tudo um pouco mais arrumadinho e pronto para eu falar com vocês aqui do passo a passo. Bom, eu escolhi 2 vasos de plástico, um para mostrar que eu não sou contra vaso de plástico, não tô brincando. É porque eu vou usar 2 plantas, uma vai ficar suspensa e vocês vão ver aonde ela vai ficar, e a outra vai ficar num lugar aí desenvolvendo, e eu quero testar esse vaso de plástico para isso. Tem 2 maneiras de se fazer esse processo agora. Uma é usando argila expandida e a outra é usando caco de coisas que já quebraram. Então, reciclando coisas aqui de casa, que eu gosto muito. Por que precisa disso? Esta primeira camada, eu diria aqui de uns
3 a 5 centímetros, ela é importante para deixar todo o seu plantio um pouco mais elevado e não em contato com o fundo do vaso. Isso tem um motivo: evitar que as raízes, à medida que vão crescendo, entrem em contato com a água. É frescura? Não, não é frescura, porque muita gente mora em apartamento, tem que colocar o pratinho, né? Por exemplo, isso aqui é um pratão, mas imagina que ele é menor. Mas você coloca aqui, né? E aí, o que acontece? A água vai acumulando e vai, vamos dizer, entrando em contato com o fundo do seu plantio, que é o fundo onde as raízes vão estar. Então, ter uma primeira camada suspensa é importante, pode ser via argila expandida, pode ser com caco de vaso que já quebrou, né? Pode ser com telha quebrada também, enfim, tenho certeza que você vai encontrar o teu caminho aí. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar neste vaso argila expandida, tá aqui, beleza. E esse aqui e este outro eu vou colocar meus caquinhos aqui de vasos que já não estão mais entre nós. Às vezes eu jogo no chão para quebrar em pedaços menores. Então vocês vão entender como ele funciona aqui. Super simples, nada de... não requer prática, nem tampouco habilidade. Aqui, beleza. Nem preciso usar tudo, tá tudo certo. Então criei aqui uma primeira camada. O que eu faço para separar essa primeira camada do resto? Manta Bidim. É uma manta que você compra em garden, em floricultura, Ceasa, Mercado Livre. O papel dela é um papel simples, porém importante. Você coloca aqui no fundo para dar essa diferenciada. Ela consegue reter, impedir que a raiz vá até o fundo? Não, não consegue. Ela retarda o processo, tá certo? Mas quando a raiz já chegou naquele ponto, é que talvez está na hora de você trocar de vaso, tá certo? Não quero trocar de vaso, está no vaso ideal, beleza. Então, às vezes, replantar, tirar a planta, dar uma arejada no sistema radicular, vai bem. Não quero, tenho preguiça. Tá bom, então, só dá uma olhada no fundo se não teve raiz entupindo a saída de água, de maneira que acumule e futuramente apodreça outras raízes, porque aí a planta morre, tá? Mas aí, lembra, aquela terra já ficou velha, a adubação passa a ser ainda mais importante, tá bom? Bom, a mesma coisa eu faço aqui com este vaso um pouco mais gordinho. Então, eu faço meio que o gabarito pela parte de cima aqui, ó. Que aí sempre vai casar com a parte de baixo desses vasos cilíndricos aqui, tá bom? Olha só. Beleza. Aqui tá tudo certo. Bom, neste aqui eu vou plantar acícios. Mas o que eu vou fazer antes é medir esta boca, porque eu vou fazer uma traquinagem aqui, ó. Pronto, medido, deu 63 centímetros, que dividido por 3 dá 21. Então, eu vou furar aqui, aqui é 0, aqui é 21 e aqui é 42. Por que você fez isso, rapaz? Ô jovem senhor? Porque eu vou colocar gancho. Eu vou colocar uns ganchos aqui. Este vaso vai ficar suspenso com este vaso aqui. Tá vendo? Eu coloco plantas pendentes e assim elas ficam bonitinhos nesta ideia. Por exemplo, aqui. Não vai ficar aqui, tá? Aqui é só para mostrar.
mas só para vocês terem uma ideia. Beleza. Como aqui vai uma cissus, né? A cissus é uma planta mais rústica, ela precisa de menos elaboração no seu substrato, tá certo? Então, eu não vou fazer nenhuma grande tractana aqui. Vou colocar aqui Biomix. Beleza, aqui uma Biomix para início de conversa. Vou colocar um pouquinho de fertilizante aqui de liberação lenta na parte superior. Por que na parte superior, gente? Porque se eu colocasse fertilizante na parte inferior, onde a água vai lavar e vai levar embora, não vai dar muito certo, eu estou perdendo dinheiro com isso, então eu deixo aqui em cima, tá certo? Bom, a planta em questão é essa Cissus. É uma planta simples, como eu falei, rústica, é uma planta muito boa para iniciantes. Para quem não tem ainda uma experiência adquirida com plantas no geral. E, portanto, muito indicada para quem está começando no rolê das plantinhas tudo. E um vaso como esse que você compra, esse aqui R$15, tá? Tem várias mudas. Então você não tem problema aqui. Então você faz uso das várias mudas. Poderia separar ela em de repente, outro vaso. Aqui, ó, teve uma quebra. E quando a gente desenvasa do produtor, é bom ver como estão as raízes, a saúde, se tem algum tipo de praga na raiz. E manda ver, gente, que é fácil. Bom, então antes de finalizar aqui, eu preciso colocar o meu querido, porém sumido, ganchinho. Então a ideia aqui é que ele fique pendurado, certo? Bom, o primeiro plantio está feito. O que eu faço? Eu deixo sempre 2 dedos da borda para que quando eu precise regar um pouco mais de água, ele não transborde pelos lados e tá tudo certo aqui, gente, tá? Bom, o segundo vaso é esse, já tá com a base montada ali, né, com os cacos, a manta bidim, e eu vou fazer o plantio desse Philodendron ruga petiolatum, tá certo? Nome bonitinho, né? E em se tratando de uma planta um pouco mais exigente, né, quanto ao substrato, ao cultivo, eu vou usar um alimento que eu chamo um pouco mais premium, que é da Urutao. A Urutao trabalha com essa linha de serrapilheira, uma beleza, dê uma olhada, vale a pena a Urutao. Eu uso Urutao para algumas das minhas plantas um pouco mais delicadas, então quando é mais de coleção, uma planta um pouco mais vamos dizer, elaborada, ou que você queira dedicar um carinho um pouco maior, vale a pena. O que eu faço, né? Então a primeira grande camada, vamos dizer até a metade aqui, né? Eu uso a serrapilheira, né? Que é feita de cascas e galhos secos, né? E tem um pouco de carvão vegetal. Eu uso, vamos dizer, da primeira metade aqui desse vaso, beleza? Então tá aqui, primeira metade com Urutao. Eu faço uma mistura aqui que eu coloco então tanto Urutao quanto, né, o carvão, outras coisas aqui como perlita, vermiculita, às vezes para fazer o acabamento. Aqui, o que eu faço? Eu já vejo mais ou menos qual que é a altura da planta. Na hora que você desenvasa ela, muito do substrato do produtor acaba indo embora, né? Bom, é o que eu disse. Ficou mais de 3/4 aqui dentro. Mas aqui, bom, vocês estão vendo, ó, tem raiz branquinha aqui, tem raiz aqui. Tá bem enraizada, uma planta ótima. O que eu faço agora, então? Já que eu tenho mais espaço, eu vou usar aqui Urutao, né,
serrapilheira tamanho M. Dá para ir um pouquinho mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o multi, que é serrapilheira misturada com um monte de coisa legal, que é o extraordinário, por exemplo, que é aqui. O extraordinário é uma bomba, vamos dizer, de fertilizante orgânico bacana. Então o multi tem o extraordinário, tem serrapilheira, tem uma série de coisas aqui super bem já desenvolvidas, misturadas, que vale a pena a gente usar. Eu vou fazer uma coisa aqui para o futuro, não vou fazer para agora, que é abrir um espaço aqui com este cano, porque futuramente eu vou colocar aqui o tutor para essa planta, que é um filodendro, uma epífita, ela precisa de tutor, né? Tem um tutor feito aqui, que eu até poderia usar aqui nesse caso, sabe? Vamos ver aqui, ó. Olha, na real já deu aqui, ó. Então, já vai sair tutoradinha, bonitinha. Deixa eu fazer só um bem bolado aqui, para ela entrar aqui e não vai ter conflito de interesses aqui. Então, se você não viu o episódio em que eu ensino a fazer tutor, tá na descrição desse episódio, passo a passo de como fazer um tutor de esfagno como esse, bonitão, que as plantas, as epífitas, monstera, philodendron, anthurium, tem, na sua grande maioria, são epífitas, caso você não saiba. Mas enfim, tá aqui, ó, como veio do produtor aqui, muita fibra, né? Pode ser que seja até fibra de xaxim, coisa assim. Então, ela gosta de um solo bem aerado, né? Que é o caso dessa serrapilheira que eu comentei com vocês aqui. Ela deixa o solo realmente muito aerado. Eu vejo uma aranhazinha ali, eu vou deixá-la, ela veio do produtor, então aranhas não fazem mal, tá, gente? Aranha faz bem, inclusive come praga. Aqui, beleza. Por que eu estou usando o multi aqui, né? Que é esse composto da Urutau que já leva o tal do extraordinário. Porque ele já está enriquecido. Eu não vou precisar colocar nenhum outro fertilizante, nem osmocote, nada. Já está enriquecido. Vou dar uma reforçada aqui com um pouco mais aqui de extraordinário. Mas aqui é um pouco de capricho, confesso, sou perfeccionista, vocês sabem. Então é isso, tá vendo? Aqui, ó. Tá beleza. Feito também. O que eu faço depois que eu molho, eu finalizo a camada de cima com casca de arroz carbonizado, tá? Eu finalizo, não vou fazer isso agora porque eu rego, deixo a água levar até o fim e aí eu finalizo com casca de arroz para ajudar a manter a umidade, para evitar que ervas daninhas cresçam, enfim, só tem benefícios. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês e falar com vocês hoje era isso, das minhas paixões, adoro vaso, cultivo em vaso aqui é top 2, porque o cultivo em si já me deixa muito feliz, seja no vaso ou no chão, mas vaso eu acho que é um complemento importantíssimo no paisagismo, né? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, dê um like, curtam, ativem o sininho, inscrevam-se no canal, façam o carnaval todo, que tudo isso me deixa muito feliz. Sobretudo, comentem, deixem seus comentários aí, o que eu posso falar com vocês ou aprender. Certamente eu aprendo com vocês todo santo dia, tá bom? Até a próxima. Tchau!